Então, nessa aula, a gente vai começar aí os nossos estudos sobre Data Types. E Data Type é a construção de linguagem que a gente vai usar em ML para criar os nossos tipos no estilo 1 dos, que é uma característica importante da programação. Mas a ML, em específico, faz isso de um jeito um pouco diferente da maioria das linguagens que a gente conhece. Então, pode demorar um pouquinho para que você consiga entender direito o que a gente precisa aqui para construir o Data Type. Então, agora a gente está conhecendo aqui o nosso terceiro tipo de binding. Tá? Então, até aqui nós conhecemos os bindings de variável, usando val, conhecemos os bindings de funções, usando a palavra-chave fun, e agora a gente vai aprender os bindings de data type, usando a palavra data type, que é uma palavra-chave da linguagem ML. Para os data types, nós temos muito mais coisas acontecendo dentro de um único binding. Então, se você olhar aqui no slide, o binding do data type tem muito mais coisa nele do que o que a gente está acostumado. Então, a gente precisa estudar essas diferentes coisas que acontecem, que tem aí dentro, que acontece quando a gente usa um binding de data type. Bom, nesse slide aqui, a gente vê que para definir um data type, a gente precisa dar um nome para ele. Qualquer nome que a gente quiser. Então, por exemplo, o nome do data type aqui no slide chama meu tipo. Depois do nome, em seguida, a gente escreve um sinal de igual e em seguida a gente escreve várias possibilidades. Essas possibilidades são separadas pela barrinha vertical. E a gente pode interpretar essa barra vertical como se fosse um ou lógico. Por isso que até eu falei que aqui a gente vai escrever aí depois desse sinal de igual várias possibilidades. Então essa definição aqui que eu estou vendo aqui no slide, que vocês estão vendo no slide, ela diz assim, ó, eu quero criar um novo tipo chamado meu tipo e os valores possíveis para esse meu tipo são int, estrela int, ou uma string, ou nada. Ou seja, aqui eu estou trabalhando com um tipo que a gente chama de... um tipo que a gente pode dizer que é do estilo 1 dos. Prestem bem atenção na frase, tá? Eu tenho um novo tipo, meu tipo, e quais são os valores possíveis para esse tipo que eu acabei de criar? Eu posso ter valores do tipo int, estrela int, posso ter ou uma string e posso ter nada. Então, ó, todo valor do tipo meu tipo vai ser ou um par de ints, ou uma string, ou não vai ser nada. E aqui eu poderia definir qualquer quantidade de possibilidades que eu quisesse aqui. Eu poderia colocar, sei lá, 50 barras definindo 50 possíveis tipos de valores que o meu tipo pode receber, meu tipo pode ser. O que eu ainda não expliquei aqui é o que são essas palavras que aparecem aqui antes do tipo, aqui antes da definição do tipo, e iniciam aí com uma letra maiúscula, né? Então tem aqui dois ints, str e pizza. Esse nome pizza aqui é só para ficar bem claro que eu posso usar qualquer nome que eu quiser aqui. Tá? É considerado uma convenção usar a primeira letra maiúscula, mas não é obrigatório, é só uma convenção, tá? Mas não faz nenhuma diferença em termos da linguagem e em termos da definição de data types. Essas palavras são data types. E essas palavras, dois ints, str, pizza aqui, que poderia ser qualquer outra, eu chamo elas de construtores. Então, o que você está de fato fazendo quando você define um binding de data type é você está adicionando várias coisas ao seu ambiente estático e ao seu ambiente dinâmico. Você está definindo esse novo nome para um tipo, que aqui no nosso exemplo vai chamar meu tipo. E aí você, além de definir esse novo tipo com o nome meu tipo, você está definindo os construtores, dois ints, str. Esses construtores, eles servem para mais de uma coisa, mas aqui a gente vai pensar nesses construtores como se eles fossem funções que, se receberem o argumento do tipo certo, vai retornar alguma coisa do tipo meu tipo, que é esse tipo que eu acabei de criar. Então, por exemplo, dois ints é um construtor
que agora ele está no nosso ambiente e ele é uma função do tipo int, estrela int, setinha, meu tipo. Se você passar um par de ints para a função, como parâmetro para a função 2 ints, ela vai retornar um valor do tipo meu tipo. O str, ele é uma função string para o tipo meu tipo. E pizza, aqui ele não é uma função, porque ele não carrega nada. Pizza já é por si só um valor definido ali do tipo meu tipo. Vamos escrever esse código e testar esse código no nosso REPL. Bom, aqui no REPL eu tenho o mesmo exemplo do slide, com a diferença que aqui eu coloquei um underline no nome do tipo que eu criei, tá? Então, aqui eu defini um binding de data type. E logo aqui abaixo da definição do data type, eu defini algumas variáveis que estão usando esses construtores que foram definidos aqui, e elas estão usando esses construtores de jeitos diferentes. Cada uma está usando o construtor de um jeito diferente. Então vamos rodar esse código aqui, vamos executar. Ok, então ó, aqui o REPL está falando para a gente que primeiro ele avaliou o binding de data type. E ele imprimiu aqui para a gente tudo o que a gente precisava ver sobre essa definição do binding de data type. Porque é uma coisa relevante para o que vem aí no resto do arquivo. Tá? Então ele simplesmente mostrou aqui para a gente a definição do nosso data type. E isso está falando para a gente agora que assim, ó, no resto do meu programa, daqui para baixo, eu posso usar um tipo que chama meu tipo. E esse tipo, meu tipo, ele tem os construtores pizza, 2 ints e str. A ordem dos construtores aqui no binding não importa, assim como não importava lá nos registros a ordem dos atributos, tá? Então, assim como nos registros e assim como de costume, o REPL ele escolhe mostrar esses construtores aqui em ordem alfabética. Bom, quando eu escrevi aqui embaixo aval a str recebendo a string hi, fez todo sentido. Por quê? Esse str aqui, esse construtor, como um construtor, ele é uma função do tipo, se eu olhar aqui no nosso REPL, do tipo string meu tipo. Então, se eu chamar essa função str passando uma string para ela, ela vai devolver um tipo meu tipo. E é por isso que o REPL mostra que, por exemplo, a val a, ela tem o tipo meu tipo. Bom, mas qual que é o valor que essa variável a carrega? Bom, o valor na variável a, ele é de fato str hi. Tá? O valor é esse daqui mesmo. Você pode pensar nesses construtores aqui que a gente definiu como se fossem tags, como se fossem rótulos que acompanham os valores. Tá? Eles vão sempre estar junto com os valores para indicar com qual definição, com qual dos construtores do meu tipo que eu estou lidando nessa variável a. E aqui a gente tem o tipo str do tipo meu tipo e o valor guardado em str é a string hi. E é por isso que a variável a ela acaba sendo vinculada ao valor str hi. Então, um construtor aplicado a um valor, ele é, por si só, aí um valor. Tá? Se a gente usar o str, assim como nesse binding da variável b, sem nenhum argumento, então isso aqui vai ser só uma função que recebe uma string e retorna um tipo meu tipo. É por isso que a variável b, aqui embaixo, ela é uma função do tipo string para meu tipo. Ela recebeu uma string e ela retorna o meu tipo. Pizza, aqui em cima, é um valor do tipo meu tipo. Então, se eu tiver pizza como minha expressão para a variável c, então c vai ter aí o valor pizza. Então, se eu escrever aqui embaixo ó, c, ele vai falar que c é pizza. Do mesmo jeito que se eu falar a,
aqui ele vai mostrar para mim str high. Bom, a mesma coisa acontece com D. Se a gente quiser assim, usar o construtor 2ints, a gente vai ter int asterisco int. E nesse caso aqui, a gente vai avaliar a expressão 1 mais 2,3 mais 4, e o resultado dessa expressão é 2 ints 3,7. Bom, uma vez que você tem esses valores, você pode usar ele do jeito que você quiser. Então, se você usar, por exemplo, val e igual a, igual está aqui embaixo, a gente vai olhar no ambiente dinâmico procurando por a, vamos obter str de high, que é o que a vale aqui no nosso ambiente, certo? E esse resultado agora vai ser atribuído a e também, por isso que e aqui também é str de high. Então, esses são alguns exemplos. Vamos voltar agora nos slides para ver algumas outras coisas. Bom, então, sempre que você tiver um valor do tipo meu tipo, que é esse que a gente acabou de criar, esse valor ele vai ser criado a partir de um dos construtores que foram definidos aí para o tipo meu tipo. E é por isso que esse tipo que a gente criou, a gente fala que ele é do estilo um dos, porque o valor vai ser sempre vai ser relativo a um dos construtores, nunca a mais de um. E o valor que é retornado disso, do nosso meu tipo, ele vai ser composto por duas partes. Então, o valor vai ter o que a gente pode chamar de tag, para lembrar qual construtor a gente usou para criar o valor, e a outra parte que é o valor de fato. Então, por exemplo, se a gente tem a expressão 2 ints, 3 mais 4, 5 mais 4, isso aqui vai ser avaliado como a tag 2 ints e o valor correspondente, que é 7,9. Do mesmo modo, str if true then else by vai ser avaliado para a tag str e o valor de fato high. E pizza é um valor por si só, então ele vai ser avaliado para pizza mesmo. Então agora a gente já sabe como criar valores data type, como usar um data type. Só que sempre que a gente conhece um novo tipo na nossa linguagem, a gente precisa aprender não só a construir esse valor, mas também a acessar. Então, por enquanto, a gente só aprendeu a criar data types, a gente não aprendeu a acessar os valores desses data types. Bom, quando eu tenho tipos que são do estilo um dos, e data types, como esse do nosso exemplo aqui, meu tipo, a gente precisa entender duas coisas sobre o acesso aos respectivos valores, tá? Primeiro, a gente precisa de um jeito de verificar com o que a gente está trabalhando, ou seja, com qual variante do meu tipo a gente está trabalhando. Ou seja, a variante é a tag. Então, qual é a tag que eu estou trabalhando? Qual é o construtor que eu usei no binding para criar o valor? Tá? E segundo, a gente precisa de um jeito de pegar esse valor de fato, tirando a tag dele, pegar só o valor, se por acaso ele existir. Tá? E para pizza, por exemplo, não existe valor nenhum, então vai ser retornado sempre pizza mesmo. Então vamos pensar primeiro nos outros tipos que a gente já conhece, que a gente já viu no estilo um dos, que são as listas e as options. Tá? Listas e options também têm esses dois aspectos para acessar seus valores. Eu preciso acessar a variante e eu preciso extrair o valor. Então, por exemplo, o null, ele fala para a gente se uma lista está vazia ou não. E o isSum diz para a gente se uma option ela é sum ou não. Então, o null e o isSum são funções que fazem a verificação das variantes. Eles verificam as tags. Tá? Então, essas funções só fazem isso. Elas dizem qual tag está sendo usada. Então, se a lista está vazia ou não está vazia, sim ou não. Tá? E se é sum ou se é não. Se tem alguma coisa em sum ou se não é nada. Enquanto que as funções head, tail e val, elas servem aí para extrair os valores de fato, retirando aí as variantes, as tags. Tá? Então a função head, ela vai retornar parte de uma lista, que no caso é o primeiro elemento. A tail, ela retorna parte de uma lista, que é o resto da lista. E o val vai retornar aquilo que estiver em sum. Agora que a gente já tem bindings de data type,
Uma coisa que a ML poderia ter e que facilitaria muito é que quando você cria um binding de data type, além dos construtores, a gente poderia ter também já essas funções definidas, assim como temos para a lista. A gente poderia também ter essas funções para verificar as variantes e extrair os valores também de data types. Bom, a ML não oferece essas funções, ela não faz isso, mas ela faz algo melhor, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum próximo conteúdo. Vejo vocês lá.